Boa noite, pessoal. Nós vamos hoje iniciar algo muito interessante, que é a união da estratégia estratégia competitiva e inovação. Por que estratégia competitiva? Primeiro, a estratégia competitiva ela é formada por uma série de estruturas. Então, por exemplo, nós temos uma empresa. Essa empresa precisa ter uma vantagem competitiva, ou seja, ela tem que ter uma vantagem dada por ativos superiores. Que são o que? São ativos superiores. São uma série de coisas físicas em termos de estrutura. Estrutura de vendas, estrutura de empresa, estrutura de propaganda. Isso a gente chama de ativo superior. Ativo superior. Mas ela pode ter competência superior. Qual é a competência superior? Capacidade de funcionários melhores treinados, uma gerência mais competitiva, uma gerência que conhece mais de mercado, uma equipe de planejamento estratégico que saiba fazer estratégia. Isso são formas da empresa crescer no mercado, ou por ativos superiores ou por competências superiores. Existe uma terceira forma que a gente chama de barreiras à entrada, que são barreiras que a empresa cria para atuar no mercado. Isso daí dá à empresa essas três coisas: ativos superiores, competência superior, barreiras competitivas, levam a empresa a ter uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva é traduzida em termos de maior lucratividade, maior participação no mercado, maior satisfação dos seus clientes, ou seja, lealdade, e maior rentabilidade. Então a empresa, em termos de capacidade de investimento e retorno de capital, é muito maior. Acontece que todas essas vantagens que a empresa adota, elas se chocam com uma realidade. Essa realidade está estruturada em termos de ruídos, ou seja, concorrentes, mudanças governamentais, disrupção, como está vindo agora da pandemia, são ruídos que a empresa só pode sair por um lado, através de inovação. Então a gente vai ver quem que falou disso e na estratégia competitiva e o que é a inovação. Vamos lá. Os conceitos de estratégia, a gente já vem vendo estratégia desde G1, agora no G2, e estamos vendo bastante coisa. Elas estão de duas formas a gente pode estruturar. Gente que pensou estratégia em posicionamento externo à empresa, principalmente Porter, baseado num conceito, Shapiro, baseado na teoria dos jogos. Eles veem a estratégia fora da empresa. A empresa tem que se focar para o ambiente, conhecer o ambiente para fazer estratégia. Existe uma outra ideia. A ideia de dois autores que falam em estratégia baseada em recursos da empresa. Ou seja, Penrose, em 59, que falava em estratégia a partir da exploração de recursos e capacidades de cada empresa, que ele chamava de firma, e Tese, que é um processo de criação de novas capacidades, ou um conceito dinâmico de estratégia. Nós vamos ver todos eles. Primeiro, a definição de estratégia, você já sabe, é selecionar e implantar o objetivo com vista a adaptar a empresa a um ambiente externo que existe, ou então modificar o ambiente para melhorar as chances de sucesso. Surge de uma incerteza acerca do que seja economia e também acerca do que seja mercado. Por quê?
causa de uma evolução do mercado que a gente não consegue prever, evolução da tecnologia, um planejamento rígido que às vezes não funciona, ou uma disrupção como vem agora. Eu tenho que melhorar a estratégia. Os dois primeiros enfoques de estratégia são análise de indústria, que responde à ação de competidores. Vocês viram ali que preço a gente sempre tem que responder à análise externa. Esses conceitos de preço são a análise da indústria. Porter e Shapiro que falaram deles. Esses conceitos que vocês viram ali em preços, com as três, são conceitos internos. Penrose e Thyssen são baseados em recurso e capacidade, ou seja, o ambiente interno e a empresa. Eu tenho que, para ter uma boa análise estratégica, eu preciso juntar esses dois grupos, os grupos de Porter e Shapiro com os grupos de Penrose e Thyssen, que aí eu vou ter uma articulação entre o ambiente interno e externo, enfatizando o conhecimento. É isso que nós fizemos hoje em dia em quase todas as grandes empresas. A gente junta essas teorias. O primeiro modelo, você já conhece, é estrutura, conduta e desempenho, é uma variante do ambiente externo. Ele veio, até coloquei o livro aqui em cima, vocês podem ver, ó, Michael Porter, Técnica de Estratégia Competitiva. É um livrinho do Michael Porter, de 1980, que eu passei para vocês. Então vai ser fácil a gente rever ele. É o modelo das 5 forças. 5 forças. Aqui eu tenho o mercado interno, só revendo isso, você já conhece. O mercado interno com os concorrentes existentes. E eu tenho o poder de barganha de fornecedores, o poder de barganha de clientes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça por novos produtos ou serviços que possam substituir os seus substitutos. Então, basicamente, eu tenho novos entrantes, clientes, substitutos, fornecedores. Essa é a estrutura das 5 forças. Notem que todos são externos, afirma a empresa. Porter. O modelo de Porter a gente pode ver de uma outra forma. Preste atenção porque isso é muito importante para entender a estratégia. A oferta ela está baseada na localização da matéria-prima, na tecnologia, na durabilidade ou disponibilidade do produto, na relação valor e peso, nas atitudes dos negócios e no quadro de leis, tributos da oferta. A demanda já está baseada em outra coisa, diferente da oferta. A demanda ela está baseada na elasticidade preço, por isso que a gente viu o preço de diversas formas. A demanda está baseada na elasticidade preço, nos bens substitutos, na taxa de crescimento da própria demanda do mercado, no caráter cíclico e sazonal, na metodologia que as pessoas têm para comprar. Cada mercado tem um método de compra e nos tipos de comercialização que se desenvolvem em cada mercado. Então, a oferta e demandas estão montados em coisas diferentes. Coisas diferentes. Nós temos aqui, ó, oferta e demanda em coisas diferentes. Oferta nisso, demanda nisso. A estrutura de mercado. A estrutura de mercado ela está montada pelo número de compradores e vendedores. Então, cada mercado, cada cidade, cada região tem um número X de compradores e vendedores. Pela diferenciação do que os produtos têm, por barreiras que se coloca à entrada naquele mercado, pela estrutura de custos de cada mercado, pela integração vertical. Eu tenho... O que é integração vertical, para vocês entenderem o que é isso, pessoal? Eu tenho um fabricante. O fabricante compra, passa por um distribuidor. O distribuidor passa por um varejista. É uma integração. Pela diversificação de mercados. E a conduta dessa gente? Como agem os clientes? Como se determina preço? Estratégia passada a gente viu só sobre isso, pessoal. Preço. Como se determina preço?
a estratégia que tem de produto e de propaganda. Se eu tiver tempo, eu vou passar alguma coisa sobre estratégias de produto e de propaganda. O que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos, os investimentos em plantas ou indústrias, plantas industriais, e as táticas que pela lei eu posso utilizar, que é o que eu estou passando para vocês, deixando, e vou explicar com calma isso daí. Ataque, defesa, guerrilha, estruturas de defesa, táticas. O desempenho vem da eficiência produtiva, da capacidade, a eficiência produtiva e de alocar recursos, do progresso técnico que tenha, do emprego, o pleno emprego, gente empregada, e a equidade, manutenção de modelos únicos. E as políticas públicas colaboram com essa estrutura e as condutas como? Elas colaboram através de tributos, subsídio. Aqui, ó, tributo, subsídio, tem setores que são subsidiados, outros não, mas todos são tributados para as regras do comércio internacional, exportação e importação, a regulamentação, o controle que tenha porventura de política de preço, as políticas antitrust, anti-montagem de união de empresas para mexer em preço, e a provisão de informações, a quantidade de informação que eu tenho no mercado. Isso é um modelo de conduta-desempenho, de estrutura de conduta-desempenho das empresas. Vamos seguir. Shapiro falou já de outra coisa, diferente de Porter. Ele falou que as novas teorias estavam ligadas à teoria dos jogos, e o movimento estratégico visava influir no comportamento dos agentes de mercado pela teoria dos jogos. A gente vai ver von Neumann, vai ver a teoria dos jogos mais tarde, que é basicamente a teoria de Shapiro para traçar estratégias para a empresa. Edith Penrose, ela foi uma estrategista que baseou tudo nos recursos internos da empresa. Tudo. Para ela, a estratégia não estava fora, como estava para Porter e Shapiro. Ela falava em estratégia dentro da empresa. Infelizmente, o livro dela é em inglês. Está aqui, ó, Teoria da Firma Teoria do crescimento da empresa. Hoje, aqui no Brasil, saiu como Moderna Teoria do Crescimento das Empresas, das Firmas, Edith Penrose. É um livro antigo, mas que ele diz uma coisa, ela foi a primeira pessoa a ver um negócio importante em estratégia. Ela dava o desenvolvimento dos recursos da empresa. Ela viu estratégia sobre desenvolvimento daquela parte que vocês viram como ponto forte e fraco, dos recursos da empresa. Para ela, ali estava a estratégia. E nós vamos ver, muita gente acredita nas teorias penrosianas. Edith Penrose, a empresa é um conjunto de recursos organizados administrativamente que cresce e procura sobreviver em torno de uma concorrência. Então existe uma concorrência e eu tenho os recursos que vão crescendo na empresa em torno dela. Os serviços dependem da forma que eles são usados. Então os recursos podem promover diferentes serviços que se assemelhem ou combinem ou tenha outras continuidades. Qualquer recurso da empresa que está subutilizado, ele na realidade ele não contribui para o crescimento da empresa. Então a empresa tem que conhecer a tecnologia e o mercado, melhora o aproveitamento de recursos. Essa é a teoria penrosiana. Basicamente ela tenta dizer isso daí. E ela diz assim: o que são recursos da empresa segundo Penrose? As fontes de recursos produtivos dentro da empresa empreendedora são recursos tangíveis e intangíveis. Os recursos humanos, sua cultura e seu conhecimento. Os recursos não podem ser alterados no curto prazo, então são difíceis de ser copiados. Vocês vão ver que já é uma estratégia mais difícil de copiar. E ela é um desafio para inovar, um incentivo a expandir uma fonte de vantagem competitiva. E eles facilitam a introdução de inovações na firma.
Então, por exemplo, se eu tiver um recursos humanos bem treinado, uma cultura organizacional proativa, conhecimento, eu posso ter uma fonte de vantagem competitiva. Então eles facilitam novos produtos, novos processos, novas formas de organização e função administrativa. Esses serviços na empresa não são vistos por homem-hora ou máquina-hora, não são medidos por isso. São serviços prestados pelas pessoas, pelas máquinas para matéria-prima, dentro dos processos empresariais. Aquilo que realmente agrega valor. Não é estar presente na empresa que vai agregar valor. É o teu conhecimento dentro do processo que vai agregar valor. Então eu tenho que combinar para cada empresa para tornar a minha empresa única frente ao concorrente. Como é que isso é feito? Ela diz que eu tenho que combinar de ativo pessoas, valores culturais e processos operacionais. Então, produzir a baixo custo, eficientemente, escolher bem o que vai fazer eficazmente. Ela capacita atributos-chave para a vantagem competitiva. Então, novo produto e novo serviço vem de atributos-chave, atributos que a organização tem que ter na produção que fazem isso acontecer. Tem-se já tentou em 1990 falar de uma coisa diferente. O aprendizado e coletivo traz a capacitações dinâmica, ou seja, renova as competências no ambiente do negócios, o aprendizado coletivo e social. Para a Tense, os ativos eram uma complementariedade desse aprendizado. É a teoria do aprendizado dentro da administração. Então, como é que ele disse? Bom, a vantagem competitiva das empresas paratense é o resultado de um conjunto de ativo específico, coordenado, processos inovadores. Ele chamou de path dependence. A importância da dependência aumenta o retorno crescente. Então, identificando novas oportunidades das empresas, é que eu vou conseguir gerar estratégias efetivas. E ele fala em gerar lucro para barrar estratégias defensivas. Gerar estratégias defensivas que barrem a concorrência. Basicamente, o livro é de 98, tem esse ano. Então ele disse que os tipos das empresas adotava diferente combinação e alternativa. Então eu tinha estratégias que tinham potencializados e requisitos diferentes para se combinar melhor. Basicamente isso. Então houve uma ideia que surgiu perto do ano 2000 sobre essas estratégias combinativas. Vocês viram que já eu expliquei para vocês, com Kotler falava em estratégia de ataque, de defesa, estratégias para seguidores e nicho. Freeman e Sort, baseado em Tense, falam em estratégia ofensiva, o primeiro inovador, defensiva, não ser o pioneiro, mas aprender com o erro dele e lançar melhores produtos, imitativa, cópia ou engenharia reversa, dependente, franquia, subsidiárias, organização de negócios internacionais e licenças. E tradicionais, produtos artesanais. Ou oportunista, que explora a janela de oportunidade. Essas seriam as estratégias competitivas que as empresas adotariam agora. Essas estratégias têm uma função técnica de inovação. As funções científicas dentro da empresa estariam ligadas a serviço técnico, teriam que ter mais estratégias ofensivas. Patentes de informação, treinamento, provisão de lucros e perda e planejamento da produção, todos eles estratégias ofensivas. Vocês veem que estratégias
Imitativas estariam um menor número, dependentes, tradicional, oportunista e muito menor para dentro das empresas. Foi uma pesquisa que eles fizeram em 97 sobre as funções técnicas e científicas dentro da empresa e como a estratégia de inovação poderia ser dada. Vamos ver a primeira estratégia ofensiva para entender. A empresa que busca liderança em tecnologia em algum segmento, ela corre riscos da inovação. E o resultado da inovação, a inovação não vem de uma única coisa, ela vem de uma combinação de diversos elementos e diversos pacotes de tecnologia. Para ela dar certo, eu tenho que investir no ciclo de vida de produto e na capacidade gerencial que muitas empresas não têm. Por isso que se fala que no Brasil nós não temos muita inovação, porque nós não nos unimos com as universidades, com ciência. Inovação vem de ciência, pessoal. Inovação vem de pesquisa. E pesquisa vem dentro das faculdades. E pesquisa vem dentro daquilo que se faz, não de empresa, mas dentro do conhecimento, da sociedade do conhecimento. Hoje a gente está vendo a grande importância que tem em pesquisa. Então o ciclo de vida exige investimento, capacitação, muitas vezes não disponível pelas empresas. Não é disponível. A maioria das empresas não tem como manter grandes mentes pesquisadores. Não tem. São as faculdades que têm que manter isso, são as universidades, são centros de pesquisa. Quem manda no mundo no capitalista é a ciência, não é ou qualquer outra coisa. É ciência. Ciência mesmo, é estudo, é pesquisa. Isso manda no mundo. Isso traz inovação. Então vamos seguir. Os recursos que eu tenho. Na fase inicial, a capacitação vem da tecnologia de produto. Na fase de crescimento, no marketing, serviço, nos produtos e processo. Nas fases que o produto já adquire uma fase madura, na tecnologia de processo. O recurso humano, na fase inicial, são cientistas e engenheiros que trabalham nesse ciclo de vida de produto. Depois é a gerência, depois é uma mão de obra especializada. A entrada é baseada em know-how, conhecimento, saber fazer. Know-how, saber fazer. Fusões e aquisições. E depois, quando está maduro, já se concentra mais. A necessidade de dinheiro para que uma empresa investir em pesquisa, por incrível que pareça, ela é baixa, ela não é alta, frente à necessidade que vai ter na fase de crescimento, para fazer a empresa crescer. Eu vou gastar muito mais em marketing, eu vou gastar muito mais em serviços, eu vou gastar muito mais em produção, eu vou gastar muito mais em processos. E no mercado maduro, mais alto ainda, eu vou gastar muito mais para manter esse produto no topo. E o poder de barganha dos compradores é baixo. As novidades, quem compra alguma coisa, elas comandam os preços. Então o poder de barganha é baixo. No alto, a concorrência, no crescimento, o poder de barganha melhora. E depois fica médio e alto. Essa que é a estrutura que fica. Quando uma empresa leva a inovação para o mercado, ela não conta com recursos para desenvolver. Então ela cria com espaço para concorrente de maior recursos ocupem esse mercado. Por incrível que pareça, as mais bem-sucedidas empresas inovadoras, se elas não têm dinheiro, elas são obrigadas a vender para que os concorrentes ocupem o mercado. Esse é o grande mal brasileiro. Se descobre muita coisa e tudo é vendido para as grandes empresas. As empresas bem-sucedidas devem investir em pesquisa e desenvolvimento e marketing para persuadir produto e desenvolver. É por isso que as pequenas, médias e microempresas inovadoras são absorvidas pelas empresas maiores, por causa que ocupa esse espaço. A infraestrutura. Bom, a necessidade de infraestrutura de cliente tecnológico, parque tecnológico, teleporte, incubadora, pacote de incentivo é muito grande. Muito grande. Então, o Estado tem que ter uma capacidade de dar essas incubadoras, esses parques tecnológicos, coisas. Senão a empresa não vai conseguir.
ela não envolve apenas a pesquisa e desenvolvimento, envolve logística, criação, adaptação, rotinas operacional, requer capacitação de recursos humanos. Então vamos ver. Aqui no Brasil, a estratégia inovadora no Brasil, a gente não adota muita estratégia global. Basicamente é a Petrobras, a Embrapa, a Embraer que adotam essa estratégia. Bom, a estratégia defensiva. A empresa não, ela não quer ser a primeira a inovar, mas não quer ficar para trás em termos tecnológicos. Então o que ela costuma fazer? Ela costuma aprender com as outras para fazer. Ela não, até o termo aqui, ó, o termo que foi usado, xerocar, copiar do inovador. Ela procura superar o inovador. Ela tem que ter um grupo lá dentro para superar o inovador. Em geral, os inovadores defensivos têm marca conhecida, boa capacitação e áreas complementares, como produção e distribuição. Usa vantagens para superar os inovadores ofensivos. Então eu tenho um inovador ofensivo, já vimos ali em cima qual é o problema dele, falta grana para entrar, e tem um inovador defensivo, que melhora o que ele está fazendo. Essa estratégia defensiva são grandes empresas que procuram não cometer os erros dos pioneiros. Então, como é que ela faz? Ela incorpora característica de design, de preço, de performance em produtos que ela acha que é tipo para mercados oligopolistas associados à diferenciação do produto. Eu incorporo coisa nesse produto de forma a vender esse produto no mercado. Isso se faz muito. Como se prolonga o ciclo de vida do produto adotando uma estratégia defensiva? Então o que eu posso fazer? Eu posso aprisionar os consumidores pelo hábito, incorporando coisas ao produto para aprisionar. Eu posso otimizar um processo produtivo pelo aprendizado. Eu posso amortizar custos para desenvolver preços bem competitivos no mercado, principalmente o custo direto, adotando uma política de custeamento direto. Vocês já estudaram em contabilidade e devem saber o que é isso. São políticas de custeamento direto, que amortizam custo fixo. Então é uma forma de calcular isso daí. Bom, a imitativa. Aqui é um outro tipo de estratégia. Eu não estou falando nem de estratégia ofensiva em inovação, nem estratégia defensiva em inovação. Eu estou falando de estratégia de imitar. Então eu não quero ser líder, não quero ter grandes lucros com a introdução do produto. Eu quero marcar presença oferecendo um produto parecido, similar. Então eu crio proteções fiscais, geográfica, acesso privilegiado. A gente tem essa estratégia imitativa, por exemplo, só para vocês verem uma diferenciação geográfica. Nós conhecemos o WhatsApp, que foi criado nos Estados Unidos. Na China eles imitaram o chamado WeChat. É o mesmo WhatsApp, mas foi imitado, limitado à China. Aquele país, aquela situação geográfica. Mas como eles têm 1,2 bilhões de habitantes, são um país que é comunista, um governo central comunista, totalitário, onde o governo manda, eles copiaram. Simplesmente copiaram, trocaram de nome e lá não é o pessoal do Google que manda. Bom, como que eu posso ter então tecnologia por uma estratégia imitativa? Bom, a tecnologia pode ser por licenças de fabricação, eu posso fazer licenciamento, existe uma teoria de licenciamento toda, existe toda uma teoria de licenciamento, existem estilos de licenciamento. A gente aprende em marketing sobre a teoria de licenciamento, estilos de licenciamento. Eu posso usar engenharia reversa, é desmontar um produto e refazer ele em ambiente virtual para remontar ele. Eu posso simplesmente copiar um produto existente e eu posso realizar de forma independente uma imitação que precisa de certa capacidade técnica.
Isso daí se faz em muitos negócios. Os custos de obtenção de tecnologia. Consultoria, informações técnicas publicadas, patentes vencidas, se usa para pegar com tecnologia. Países em desenvolvimento como o Brasil, que não é uma primeira nação do mundo, usa muito estratégia imitativa. Então o que a gente no Brasil se usa muito? A gente imita muito para entrar no mercado. Por exemplo, no mercado de remédio mundial, nós temos genérico. Só o Brasil tem genérico. É uma imitação pura e simples. A gente rouba, copia, fabrica e vende aqui dentro do mercado brasileiro. A engenharia reversa de medicamentos. Também se usa engenharia reversa em medicamentos. Se desmonta medicamentos e faz ele com outro nome aqui no Brasil. Isso tem um problema. Você deve estar lendo ali, problema de adesão às TRIPS. A TRIP é um protocolo internacional, pessoal, para proteção de marcas e patentes. Então o Brasil não adotou esse protocolo de proteção de marcas e patentes. Então, na realidade, nós conseguimos fazer remédios por engenharia reversa, sendo contra esse protocolo de marcas e patentes. Bom, outra forma de sustentar a estratégia imitativa. Nichos de mercado por cliente fiel a uma marca ou serviço. Eu posso sustentar a estratégia. Comunidades específicas, integração com produtos totalmente defasados tecnologicamente. Mercado de autopeças trabalha às vezes com carros aqui no Brasil. No mercado internacional, a maioria dos carros só pode ter 10 anos. No Brasil não tem limite nenhum. Então existe todo um mercado de autopeças que já tecnologicamente não é mais vendido no mundo todo. E nós vendemos aqui. A imitação de produtos líderes, barata de produtos líderes de marca, encontra geralmente consumidores de baixa renda. Então eu tenho que ter custos fixos básicos de gestão e produção. É utilizada no setor de confecção, de calçados, a necessidade de produtos mais vulneráveis. A desvantagem, a margem de lucro aperta. A redução leva à informalidade em regiões pobres, quase todo o Nordeste. A gente vê isso pelo Brasil inteiro, pessoal. Estratégias imitativas aqui de tênis, de cigarro, de tudo que se possa imaginar, se imita no Brasil. E se trabalha no mercado porque o Brasil tem baixa renda. Então se usa essa estratégia imitativa. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da indústria de calçados. Nos anos 50, a Itália liderava a indústria de calçados no mundo, mas o aumento do custo salarial deslocou a fabricação de calçados para Portugal e Espanha. Nos anos 80, o Brasil assume a condição de líder de calçados. E hoje nós estamos perdendo essa condição para a China e para a Índia, que são mais baratos fabricar lá. Então, as empresas do Rio Grande do Sul, que fabricavam o parque calçadista brasileiro, era todo no Rio Grande do Sul, foi para o Nordeste, para investir em design e fugir de uma estratégia imitativa. Foi isso que aconteceu com a indústria de calçados aqui no Brasil. A difusão tecnológica e estratégia, ela adota, ali está em inglês, mas eu vou explicar para vocês. Ela adota basicamente isso daqui, ó. Os inovadores, eles têm alta educação, usam muita informação e recurso, são pessoas que iniciam geralmente com 2,5% do mercado. Tudo que é inovação tem essa base. 2,5%. Os primeiros adotantes já veem os inovadores e compram. Então são líderes sociais. Eles têm uma educação média, conhecimento, os primeiros adotantes. A maioria silenciosa, a primeira maioria, que é essa primeira maioria da curva, 34%, são gente com
contatos mais informais sociais, deliberadamente com contatos informais. Eles, depois que eles veem os primeiros adotantes, eles acham bom o produto e passam a adotar. A maioria tardia, os outros 34, são pessoas críticas. Geralmente mais arraigada a valores sociais. E os últimos adotantes as pessoas que têm medo, porque só mudam quando vem o vizinho ou amigos que dão a informação. Os últimos adotantes. Essa é a difusão tecnológica na competição. A inovação na competição, ela segue mais ou menos essa ordem: 2,5, 3,5, 34, 34, 16. Essa que é a ordem do ciclo de vida da tecnologia com a adoção estratégica. Então, pessoal, é isso por hoje.